bem-vindo a esse podcast Coragem pra Quê? Afinal de contas, aqui a gente conversa sobre o que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí, bem-vindos a mais este episódio. Hoje a gente vai fazer uma coisa muito diferente, né, Mariana? Isso, muito diferente mesmo. Eu falei que teríamos surpresas. Surpresas nunca são só ideias malucas na minha cabeça. E hoje a gente vai ter um episódio muito diferente. A gente vai fazer o quê, Julia? Uma análise? Não, não é uma análise. Vocês sabem que a gente está esse mês falando sobre a entrevista que a gente fez com o Marcel. Se você está chegando aqui, você pode continuar com a gente, mas depois vai lá, uns 2 episódios atrás, e assiste a entrevista que a gente fez com ele, muito legal, que ele está contando sobre a trajetória dele. E hoje a gente vai fazer uma sessão cinema, É né? isso aí. Na verdade, se você assistiu a entrevista, mas se você não assistiu também, eu te contextualizo um pouco. O Marcel, ele trabalha com animação, então a gente escolheu, na verdade, uma animação que está disponível no YouTube, né, na qual ele fez várias funções, e aí a gente vai assistir juntos. Eu brinquei aqui que era uma análise, mas é porque eu tava brincando antes com a Júlia, né, nos bastidores. Eu falei, vamos fazer uma análise? Não é uma análise, gente. A gente vai assistir juntos e aí a gente comenta, porque eu acho que é uma animação que ela traz várias questões que a gente já abordou aqui também. A gente vai falar sobre a animação dentro do contexto, né, da experiência que a gente vê o nosso amigo Marcel, mas também a gente vai falar um pouco sobre a história, né? A gente não vai fazer uma análise sobre se está bem feito ou se não está, ou sobre qualquer outro elemento da animação, porque a gente também não tem competência para isso. Não, e acho que não é nem o lugar, assim, né? Nem é Mas essa é a mais para intenção. trazer, exato. Então, não sei, Ju, você acha que eu compartilho aqui, a gente assiste juntos agora Eu e acho depois que a gente comenta sim. o que surgir? Acho que sim. Então tá, vamos lá.
Certo, então esse é o Gatorama, primeira exibição com participação, o Marcel é roteirista, né? Nenhum, nenhuma similaridade entre. Tá começando um som aqui. Não sei se tá compartilhando o som? Não, caramba. Ah, menos mal. Então, Começou um Afternoon Chill Live Electronic Session. essa é aquela parte em que o podcast fica preto e branco e tem um make-off. É, tipo isso. Ai, voltei. Bom, pelo menos não foi nada. Nenhuma similaridade entre o gatinho e a Yuka, uma mera semelhança, qualquer coincidência. E aí a história se passa, né, como é que a gente ocupa os espaços que tecnicamente são fechados a gente e aí a gente não pertence. Então, acho que de alguma forma o desenho também traz a animação ela traz algumas desses questionamentos, né? Uhum. Sobre pertencimento, sobre onde que, né, que você pode participar, que você não pode. E também traz uma coisa que é, no fundo, ele tinha muito medo, mas não aconteceu nada porque, né, não era tão terrível assim como ele imaginou. Então, traz É, na esse, verdade, traz até essa coisa, né? Do tinha outros como ele, né? né? Diferentes como ele, assim. Uhum. Que no fundo é o que acontece, né? Eu acho que até se a gente pegar um pouco da entrevista e do que a gente, da conversa toda, né, assim, desse mês, de você estar nesse lugar onde você não se encaixa, não se identifica, mas que, como você, existem outras pessoas, né, dentro da sua própria jornada que também não se identificam, que também vão buscar outras formas, assim, né? Uhum. Isso acaba sendo um ponto de identificação, assim, né? É muito doido pensar isso, assim. Uhum. É, e também tem essa coisa da coragem, né? O quanto é preciso você coragem e é um pouco do que a gente falou também no episódio anterior, que é às vezes aquilo que a gente mais teme que vai acontecer quando aquilo que a gente mais imaginou de terrível, né? E não foi bem assim. Uhum. A animação ele traz elementos de coragem, traz muito dessa coisa da inclusão, do pertencimento, né? De que tem outras pessoas que, assim como a gente, também não estão ali no ambiente mais confortável, mas estão ali, né, por algum motivo, né? Eu acho que, sei lá, o fliperama dos gatos devia ser o mais legal, então todos os outros animais se mascaravam de gatos para participar daquele fliperama. É, talvez só os gatos tivessem fliperama, né? E aí vai nisso, assim, também. Uhum, uhum. De um E, lugar que você tá, assim, não ter, né? e o quanto às vezes a gente também faz isso, né? Vai se adaptando a lugares que não são nossos, né? E mesmo assim a gente ainda pode encontrar Uhum. a, a nossa turma. Aí tem essa coisa também que eu acho que daí vai um pouco para outro lado, mas ali, né, de você usar uma máscara para estar, né, em algum lugar, assim. Então, assim, Uhum, que querendo ou não tá sempre, assim, né? E aí uhum, até é engraçado, né, no final, que o cachorro, ele tenta arrancar a máscara do gato mesmo, né? Então, uhum, tem um pouco esse contraste, assim. uhum. Pois é. E tem, né, se a gente parar para pensar na própria história que a gente vem desdobrando nesse mês, que é essa coisa, né, você tá num território estrangeiro, né, Uhum. e o quanto. Se descobrir também nesse lugar, né?
Eu, quanto o Marcel, enquanto roteirista, também está contando uma parte da história dele, né? E é engraçado porque quando a gente pensou em trazer, né, uma animação, ele tem uma animação autoral também, né? Por mais que ele tenha feito várias coisas, participou do roteiro, do cenário, né? Enfim, várias outras coisas. Mas é uma animação feita por várias pessoas, né? E ele tem Sim, uma outra que é muito, eu acho que, né, acaba sendo muito mais sobre a trajetória dele, né? As impressões dele, é muito mais autoral nesse sentido. E aí, trazendo essa, eu vi o quanto, na verdade, essa tem relação com tudo que a gente conversou, assim, né? sim. O Kazé, que é a animação dele, a gente não pode exibir porque ela ainda está nos festivais, ela ainda está concorrendo nos festivais. Ela ainda não tá pública, né? E É, aí, com então, certeza, no momento em que estiver, fica a recomendação. Acho que é legal também deixar o link, eu vou deixar o link, né, do Gatorama na descrição aqui do vídeo, se alguém quiser reassistir ou, enfim, compartilhar, saber sim. mais também, né? É. Inclusive, também deixar, né, a recomendação, se em algum momento alguém que está assistindo se interessa por animação, existe o Estúdio Escola aqui no Rio de Janeiro, que é referência, né? E tem um processo seletivo para você entrar, mas até onde eu sei, se não estiver equivocada, é uma escola que não, que é gratuita, né? Uhum, Você entra por processo seletivo e é mesmo para formar profissionais dentro da área. uhum, Então, também é uma experiência bem interessante se você de alguma forma se interessa por esse formato expressivo de arte. uhum. Não, e é bem legal comentar, assim, né? Acho que tanto, né, o Estúdio Escola ele faz parte da trajetória do Marcel, acho que isso abriu muitas portas para ele, né? Assim, É. e aí fica, se isso chegou em você também, de alguma forma, né? Acho que vale dar uma olhada. E eu acho que isso é uma coisa muito importante também da gente trazer dentro da nossa trajetória, né? A gente está falando esse mês sobre tornar visível o invisível, e que é a força que tem quando a gente está próximo das pessoas que têm buscas parecidas com a nossa, né? E aí, pegando a animação, né, não precisa ser igual, né? Não Uhum, precisa ser da mesma espécie, uhum. Tem pegando. que estar ali com objetivo em comum, né? Ali na animação, o cãozinho encontrou lá a gatinha para brincar, né? No mesmo jogo, assim, E né? viraram amigos, né? Então, Isso é um pouco a vida mesmo, né? sim, Acho que às vezes quando a gente reconhecer esses lugares, né, essas pessoas, se fortalecer também nesse tem, processo. perceber que é muito importante quando a gente está numa caminhada e o background de onde a gente vem é muito diferente daquilo que a gente quer, também é muito importante a gente se fortalecer, e encontrar pessoas afins, porque isso traz realmente muita força no processo Uhum, para a gente seguir em frente e não desistir. uhum, E talvez a longo prazo também ir um pouco ressignificando de onde vem a aprovação que a gente precisa receber ou o apoio que a gente precisa receber, né? uhum. Também desvincular um É, pouco do lugar que às vezes a gente fica esperando um suporte de um lugar que não vai vir, porque não tem, não é possível ainda. uhum. Eu sempre falo isso, assim, né, da perspectiva como artista, e a maioria dos artistas reclamam, né, que o trabalho de arte não é valorizado ou não é visto. E aí uma coisa que eu sempre reforço é que o primeiro tipo de pessoa que vai valorizar um artista é outro artista. Então, você como artista, antes que você é, desejar que alguém valorize o teu trabalho, valorize o de outros, né? Então veja o que as pessoas estão produzindo ao teu redor, veja o tipo de arte que você gosta de consumir, ver, sabe? E provavelmente essas pessoas elas vão se identificar com o teu trabalho também, elas vão ser as primeiras a apoiarem a tua prática, assim. E a gente, por ser condicionado, a gente ignora um pouco isso, assim, sabe? E aí é uma coisa que eu sempre reforço, justamente por esse lugar, assim, né? Às vezes a gente espera de fora, e é óbvio que o debate ele vai longe, assim, né? Mas Uhum, acho sempre válido de lembrar, assim. uhum, sim. É importante a gente, pegando a mensagem, né,
do Gatorama, que é essa, né? Assim, às vezes, acho que tem várias. Primeiro, a gente tem tanto medo, às vezes, de fazer alguma coisa, e aí o personagem principal, o cachorrinho foi lá, né? E quem sabe, não tem uma continuação do Gatorama, mas quem sabe ele instaurou agora um novo momento em que lá dentro do Gatorama podem ter outros animais, ou então todos os animais foram banidos para sempre e eles vão ter que fazer um novo fliperama? Não Uhum. sabemos, né? Uhum. Mas de qualquer forma, o movimento feito é um movimento de início, né? E um movimento feito por um desejo muito profundo de jogar aquele joguinho da dancinha que só tinha lá no fliperama dos gatos, né? E eu acho que isso é muito interessante a gente perceber o quanto a arte, ela muitas vezes ela é um impulsionador de coragem, ela é isso inclusive reforça esse lugar, né, aqui a gente faz por satisfação para inspirar as pessoas e empoderar pessoas, porque eu entendo que o lugar da arte, ela tem esse lugar e quando a gente vê um filme, né, quando a gente vê um processo artístico, o que que é? A história de uma outra pessoa que chega até a gente e impacta a gente de alguma forma, e aquilo traz movimento, né? Igual como uma pedra num lago, né? Que é a história de uma outra pessoa. Então, Uhum. quanto é importante a gente estar nesse processo de não se isolar dentro da nossa busca e poder entender que tem outras pessoas com buscas parecidas com a nossa, e são exatamente essas pessoas que talvez vão fornecer para a gente o suporte que a gente Uhum. precisa naquele momento, para aquele atravessamento. E Uhum. não de onde a gente gostaria que viesse o suporte, né? Se desapegar um pouco É, disso. dessa ideia, né? E também você falando, me veio assim, né? Uma coisa que a gente já comentou em vários outros episódios, assim, né? Mas o medo de você estar nesse lugar de estar desencaixado, esse medo do ser diferente, assim, né? Uhum, Esse receio de você ser a pessoa ali que vai, né? Que nem o cãozinho, a hora que ele late, né? Volta os olhares, assim, né? Então, uhum, uhum. também o medo Ele que a ficou gente. tão animado e feliz que ele Uhum. latiu. Uhum. É que aí ele pôde expressar, né? Se expressar realmente, assim, né? É. Com a verdade dele, digamos assim. Uhum, uhum. E, e como a gente receia isso, assim, né? A animação em específico. Ela um formato que traz muito essa jornada do herói, né? Então tem muito esse formato e eu acho que isso é tão rico para a gente, para observar que a gente vai vivenciando as nossas jornadas heróicas Uhum. várias e várias vezes ao É, e longo tem do... o ponto de virada, né? Assim, bem marcadinho, assim. É, Tipo, pois é. coisa que na vida, às vezes, a gente, assim, não observa, assim, né? Você É, pensa assim, ah. a gente nem percebe. Às vezes a gente só consegue observar a história depois, né? De que ela já está trilhada. Uhum. Esses dias eu vi até algo que era isso, assim, né? No sentido de, não, espera pelo ponto de virada. Tô vivendo esse drama só pelo ponto de virada, assim, né? Então é isso, Mariana. É isso, tivemos um episódio diferenciado. Espero que vocês tenham gostado de assistir com a gente. É, comenta aqui embaixo o que você achou. E é Eu isso, acho que é dizemos importante sim. também, se você não buscou até agora, o Marcel, a gente encontra ele, o portfólio dele está principalmente no Instagram, @contornozen. Se Acho que você com gostou em algum momento, vai lá contar para ele, né, que você certeza. conheceu ele através da gente. Vai ser uma alegria. E a gente espera vocês na semana que vem com mais histórias, Com mais devaneios, mais mais cara de loucuras. coragem. Coragem.